Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Impressão Crítica, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre O Mandaloriano e o Grogu, inclusive com a participação dele aqui no nosso estúdio. A gente fala sobre esse filme que é derivado da série O Mandaloriano, né, disponível no Disney Plus, que foi a primeira série em live action da franquia Star Wars. 2 temporadas, e aí fizeram este longa-metragem para dar sequência às aventuras do Mandaloriano, interpretado pelo Pedro Pascal. Junto dele, o pequeno Grogu, filme dirigido pelo Jon Favreau, criador da série, que co-escreveu o roteiro junto com o Dave Filoni, né, também uma das mentes aí por trás de O Mandaloriano, e agora novo chefão da Lucasfilm. Então a gente tem esse primeiro projeto nessa nova fase aí de Star Wars sob o comando do Filoni, pegando justamente o seu carro-chefe, né, aquele que foi a série que trouxe mais sucesso para a vertente de Star Wars na televisão, no streaming, né, no Disney Plus. Kel Gomes, podemos dizer que essa empreitada cinematográfica do Mandaloriano foi tão bem sucedida quanto na tela menor nas nossas casas? Não. Ponto. De forma alguma, assim. Tem o seu charme em alguns momentos, né? Até mesmo nessa proposta de fazer com que a gente tenha uma experiência diferente, né? Da experiência da série, né? Colocando uma aventura grandiosa, né? Tanto para a tela grande mesmo, nesse sentido, quanto também para, né, as diversas fases que eles vão atravessando ali durante o filme. Mas eu acho que ele perdeu o rumo, assim. Não souberam o que fazer com a história dos dois, a não ser andar em círculos. Eu senti como se eu estivesse num looping infinito de idas e vindas de um mesmo problema, de uma mesma narrativa, sabe? Que não sai do lugar, assim. Você, da mesma forma que você começou, você termina o filme, assim. Não sinto que acrescenta nada nem para as personagens e nem para a história de Star Wars como um todo. Para mim é um filme praticamente sem finalidade, assim. Não que um filme precisa ser útil, né? Pensando nessa palavra, assim, de funcional, de responder exatamente a algo. Pode ser só um exercício criativo, né? Uma coisa mais voltada para a experiência estética, enfim. O filme pode ser o que ele quiser. Só que, quando você percebe o que já foi criado com a série, né? Essa relação que as pessoas criaram, né? Tanto com o Mandaloriano quanto com o Grogu. Espera-se que isso vai ser desenvolvido com o filme, né? Que é uma sequência, inclusive. Então, você pensa que aquilo ali vai acrescentar algo a mais, né? Nessa relação que você tem com o produto, com a narrativa, e também vai acrescentar algo para os próprios personagens. E, cara, eu não senti nada, assim. Sabe, para mim foi muito decepcionante. Eu acho que não fico completamente... Não descarto o filme completamente, porque, como eu disse, tem momentos interessantes, né? Principalmente ali no início, aquela introdução, eu achei bem emocionante. Mas aí acaba nessa introdução... E também com alguns acréscimos que eu achei interessante, né? Que a gente pode discutir aqui mais pra frente. Sim. Pois é, eu acho que a palavra que define esse filme é decepcionante.
né? Eu concordo inteiramente com a Kel nesse quesito. Bom, para a gente chegar lá e falar mais sobre o que decepciona em O Mandaloriano e Grogu, ou Grogu, como algumas pessoas têm pronunciado, a gente vai desenvolver aqui nossos argumentos. Mas antes, só fazer aquele pedido para você que está acompanhando o nosso podcast, deixar aí a sua curtida, compartilhar o nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz aqui no Cinematório, se você já nos acompanha há bastante tempo, porque isso faz toda a diferença, né? Então, a gente pede para você dar essa força para a gente, dar essa força para a gente, né? Mais do que nunca, já que estamos falando de Star Wars. E você que está chegando agora, está conhecendo o nosso trabalho, dá uma rolada aí no nosso feed, conheça os outros podcasts que a gente tem, tanto no YouTube quanto no nosso feed, né, só de áudio, e também no nosso site. E se você gostar, junte-se ao Cineclube Cinematório para dar aquela força que a gente precisa para seguir com o nosso trabalho. Tá bom? Aliás, força também eu sinto falta, né? Nesse filme. Sim. E, afinal de contas, estamos falando de um filme que tem como co-protagonista um ser que consegue manipular a força de maneiras, né, bem intensas, né? Mas que, mais uma vez, isso decepciona, não se desenvolve todo o potencial desse personagem. Mas eu queria que, antes de falar dos pontos negativos, que são muitos, né, que a gente falasse do que funciona de fato no filme. Você que começou a falar sobre aquela introdução, né, aquele início ali daquela sequência de ação com os ATs, que são aqueles tanques, né, vamos dizer assim, aqueles caminhantes, né, tanques caminhantes, caminhantes que estão naquele desfiladeiro, né, na neve ali, uma sequência muito legal que faz aí aquela ligação com o Império Contra-Ataca, né, que foi onde a gente viu esses equipamentos em ação lá no planeta gelado de Hoth. Então a gente tem essa ligação aqui, né, estética, que ficou bem legal essa sequência. É um momento de ação, acho que o mais elaborado e mais eletrizante do filme. Sim. A gente assistiu ao longa numa tela IMAX, então aquilo ali foi também muito bem aproveitado, né, cinematograficamente, né, com os ângulos explorados ali para deixar a gente naquela sensação de estar ali em cima com os personagens. Tem uma movimentação de câmera bem legal que usa o espaço de uma maneira bem criativa, assim, né? Quando tá se aproximando de um túnel, quando tá se aproximando do personagem, você tem, ao mesmo tempo do personagem, você tem a dimensão de onde se está, né? O que tá acontecendo ali. Então, eu gosto muito da movimentação de câmera também e da montagem, assim. Achei bem bacana essa sequência. Então me empolgou, o filme me empolgou nesse início. O filme começa né? bem, né? Começa bem, inclusive, com a premissa de que o Mandaloriano está ali naquela missão de caçar os ex-chefes militares do Império, né? Que agora são fugitivos. Então isso me causou assim, pô, que massa, né? Agora ele tá com esses objetivos, né? Ele não vai trabalhar oficialmente para a Nova República, mas pelo menos como um aliado, ele tá indo atrás desses caras, né? Que estão aí foragidos da justiça, vamos dizer assim. Mas isso fica por ali, né? A gente tem essa primeira missão, esse primeiro ataque tem esse objetivo, depois ele se envolve ali com aquela questão do clã Hutt, né? Dos herdeiros do Jabba, e tem que ir atrás do filho dele, que isso eu achei bem legal, que eles fazem a brincadeira de mostrar o personagem quando era bebê, né, que a gente viu lá no filme do Clone Wars, né, que é um filme bem fraco, né, não condiz com o que é a série Clone Wars, mas tem esse personagem lá que é muito irritante, né, e agora ele se tornou esse gladiador. E a gente o reencontra já ali todo fortão, né?
como um prisioneiro numa dessas arenas, como se fosse na Roma Antiga, né? Os guerreiros ali, os gladiadores, eram mantidos como prisioneiros e colocados nas arenas para lutar até a morte. Então ele está ali para pagar essa dívida, né? Então tem todo esse contexto, mas a coisa vai, né? Parece que eles pegam a subtrama e transformam na trama principal e descartam aquilo que foi colocado lá no letreiro inicial e que é o que está na sinopse, né? Então eu achei isso meio estranho. Eu fiquei esperando que em algum momento esse bastidor político, né, que sempre foi a base de Star Wars, fosse voltar, mas a gente fica só esperando. Então, um fiapo de história, o filme, na verdade, e isso acaba sendo descartado em favor dessa relação ali do Mandaloriano com esse clã do Jabba, né? A parte da luta na arena eu gosto também. Até ali eu acho que o filme tá tranquilo. Você tá acompanhando, tá tranquilo. Depois que você tem aquela batalha ali, aquela luta toda, o filme basicamente se transforma nisso. Só luta, só briga o tempo inteiro. Se resume a isso, né? Sim. Monstro, tiro. Monstro, tiro. Monstro, tiro. Explosão. Monstro, tiro. Explosão. Acabou o monstro, robô, tiro. Robô, tiro. É isso. Basicamente, o Mandaloriano e Grogu é isso. Tem muita ênfase na questão de vencer o oponente, né? Vencer o obstáculo, lutando, atirando, sobrevivendo, e é muito isso, luta, 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 e voltamos pra nova luta, 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 e às vezes voltando até pro mesmo lugar de uma luta anterior, então algo que você achava que tinha sido resolvido ali naquele mundo, naquele planeta, já não foi, aí eles voltam novamente, assim, pra poder lutar mais um pouco. Eu achei bem cansativo isso. É como eu falei, eu me senti num looping, assim. Essa coisa da política foi bem esvaziada mesmo, porque ele, claro, né, tem essa sequência inicial que a gente comentou, que já apresenta ali ele como esse aliado, né, um aliado que não gosta de ser chamado de aliado, aquela coisa assim, né. Mas aí na busca dele do fugitivo principal, né, do filme, o fugitivo principal, ele se torna muito coadjuvante, assim, eu acho, porque quando chega no momento de conhecê-lo, você não sabe que é ele ainda, e aí, né, você tem essa ideia dessa pessoa ali, que inclusive gosta muito de aprisionar os pets. Eu achei interessante que eu acho que eles pensaram assim, já que é um filme com Grogu, acho que eu vou chamar de Grogu, eu prefiro Grogu, sabia? Pra mim sempre será Grogu, mas tudo bem, cada um Pra mim sempre será escolhe. Baby Yoda. Baby Yoda. Ou Iodinha para alguns também. Iodinha. Mas, então, eu acho que eles fizeram uma associação assim, já que é o filme do Grogu, então a gente vai colocar bastante bicho, bastante pet, bastante, sabe, essa coisa dos companheiros, dos seres que não são, que não tem a figura humana e tal. E aí eles exploraram muito isso, inclusive no vilão a ser perseguido, né? Que a Nova República tá tentando saber quem é, porque nas cartas que eles colecionam sobre esses fugitivos, inclusive, ele não tem nem rosto. Então, ninguém sabe como ele é. Aí, quando se descobre quem ele é, isso passa de uma maneira, assim, muito rápida, sabe? Pegar ele, aprisionar ele, levar ele pra Nova República e fica nisso, né? Fica numa missão, assim. Eu acho que é muito focada em missão, sabe? Em entregar essa demanda. Tipo, eu vou lá, vou lutar com quem quer que seja, e nisso
ele é invencível, assim, né? Ele consegue, o Mandaloriano, ele consegue, tipo, vencer praticamente tudo e todos, né? Até uma big serpente dragão, assim, que é uma coisa gigantesca. E aí ele também consegue vencer, então ele vai vencendo tudo, e isso fica um pouco cansativo. Tem um momento lá que a gente tem ele, porque ele foi envenenado, né, por essa serpente dragão, então é quando ele, tem uma Fica caída, desacordado, tem uma caída, fica desacordado, é como se estivesse prestes a morrer, e aí o Grogu que vai cuidar dele. Mas aí, assim, Aí nessa hora você fala, graças a Deus, cara, o filme vai parar um pouco, vai respirar, Exato. sabe? E aí, não é legal você pensar assim, que bom que a gente tá tendo esse respiro, sendo que o respiro é em função do protagonista quase morrer, sabe? Então, assim, ele tá, né, precisando de cuidados, mas a gente tá achando bom porque o Grogu tá ajudando, tá interagindo com uma outra figura ali da floresta, enfim. Mas assim também, zero preocupação. Em nenhum momento eu achei que ele estivesse, na verdade, correndo algum risco ali, porque é o Mandaloriano. Você teme mais pelo Grogu. Exato. Que ele, em algum momento alguém pode chegar e sequestrá-lo, né? Pelo Alguma coisa Grogu assim. a gente teme, mas o Mandaloriano não me passa assim Não. tipo de perigo, de fragilidade pra ele, sabe? É sempre em relação ao Grogu. E aí é isso, né? O Grogu tem a força. E aí você pensa assim, mas onde que tá isso? Quando que ele vai usar, né? E aí ele usa muito pouco também. Até pra fazer essa cura, porque, por exemplo, ele tenta, né, curar o Mandaloriano, mas aí como é um veneno, então eu entendi que ele não conseguia, porque ele achou que era simplesmente fazer a magiquinha dele lá e tudo, usar a força dele, mas aí não deu. Não, o fato é que não é um personagem que é explorado além do que ele já é. Ele é o momento de alívio cômico o tempo todo, quando ele aparece. De fofurice. Pra gente olhar, que bonitinho, né? E funciona, todo mundo adora o personagem, é bonitinho mesmo, mas eu acho que o filme se acovarda muito quando se baseia, né, nisso para carregar o que ele tem de melhor. Basicamente é isso. O que presta nesse filme, o que é bom no filme é o Grogu nesses momentos. Então, assim, é muito pouco, cara. É muito pouco, porque isso na série funcionava em momentos pontuais. Não era o tempo inteiro. Aqui no filme parece que basicamente é isso. Foi criado, escreveu-se esse filme para poder explorar o potencial que esse personagem teve na série no cinema. E vamos fazer dinheiro, vamos vender boneco. E é isso. Star Wars sempre foi vender boneco. Mas pelo menos você tinha um entretenimento de ver um filme legal nos cinemas. E mesmo os filmes ou as séries que decepcionaram em maior ou menor grau, ainda traziam algo novo, ainda traziam algum elemento, alguma informação que você não sabia sobre determinado personagem, podia às vezes desviar um pouco a trama para um lado ou para o outro. Esse filme, como a Kel disse, não faz absolutamente nada. É um filme inócuo, que se não existisse não faria falta nenhuma. E é péssimo você falar isso sobre qualquer filme. Se esse filme não existisse, sabe, não faria diferença nenhuma na minha vida. Mas é o fato. É um fato. Esse filme, ele começa e termina no mesmo lugar. Se não tivesse sido feito, você não sentiria falta nenhuma. Você ia continuar com as mesmas informações que você já tem da série sobre o Mandaloriano, sobre o Grogu, sobre o que está acontecendo ali depois do Retorno de Jedi, né, que é o período em que a série se passa, né, 5 anos depois, se eu não me engano, e antes da terceira trilogia, né, que começa com o Despertar da Força. Nesse período entre esses dois filmes, tem um vácuo que pode ser explorado e que a gente não vê esse filme aproveitar. A série vai até certo ponto. O filme podia, pelo menos, apontar para direções que as próximas séries, os próximos filmes, né, poderiam explorar.
mas não faz nada disso. E nem, isso me espanta profundamente, nem faz o serviço de chamar para outros produtos, né? Já que é Star Wars, produto é mesmo. comércio, é publicidade e tudo, da própria franquia. A gente vai ter a segunda temporada de Ahsoka no começo de 2027. Por que não faz, sabe, nenhuma sinalização do que pode ser explorado nessa segunda temporada, já que houve o crossover, né, com a Ahsoka participando da segunda temporada do Mandaloriano, inclusive ela dando a informação do nome do Baby Yoda, né? Sim. Então, assim, o filme não explora nem isso. A gente teve também a recente série animada do Darth Maul, né, que se passa antes, no período anterior, mas tem personagens ali que a gente não sabe onde estão. Por que, sabe, não faz uma ponta ali? Por que não tá... Eu tenho reservas enormes quanto ao uso de CGI para recriar personagens clássicos, né, de Star Wars, igual fizeram com o Luke na série do Mandaloriano. Mas, cara, eu fico muito mais, sabe, satisfeito como fã de ver essas coisas do que de não ver nada. Sem falar a própria que é um mitologia filme... é desperdiçada por esse filme. Sem falar que eu achei um filme feio, assim, no geral. Sim. Né? Horrível. Principalmente fotografia horrível. Horrível. Principalmente no planeta do Jabba. Sim. Aliás, dos Hutts, né? Que é uma coisa legal, a hora que você entra ali no palácio, você vê aquele monte de huts ali se embolar. Eu acho... Isso era algo que eu nunca tinha visto. Eu acho interessante como criaram, assim, né, o mundo Hutt, digamos assim. Mas a fotografia ali, ela ficou muito esquisita. Muito esquisita. Eu não gostei, principalmente quando você tá explorando a pé, assim, né, na floresta, na terra e tal. Eu não gostei. E essa coisa de não informar sobre nada, assim, né? E não acrescentar sobre nada. Eu fiquei achando muito estranho, porque geralmente isso é feito, né? Para que você continue a se interessar por outras coisas que virão, né? Ou até mesmo pelas coisas que são anteriores, assim. E aí eu falei, gente, mas que caminho estranho que escolheram, assim. É algo, parece que tá totalmente isolado, sabe? É muito esquisito, muito esquisito. E ele não reencontra nem os próprios personagens da série, né? Cadê a Bo-Katan, por exemplo? Foi, assim, muito estranha essa experiência, porque eu realmente me senti vendo algo que, sabe, poderia, assim, eu poderia deixar passar, que eu não ia me incomodar mesmo, não ia ter, como dizem, né, o tal do FOMO, Fear of Missing Out, porque eu fiquei pensando que esse personagem Grogu, seria bom saber um pouco mais dele, sabe? Seria bom ter um pouco mais de informação sobre ele, assim, não ficar explorando ele só nessa parte fofa e nessa parte de filho do Mandaloriano, né, nessa relação pai e filho que eles têm, que ao mesmo tempo é de amizade e tal, que isso, inclusive, foi muito melhor desenvolvido e muito melhor apresentado na série do que no filme, assim, no filme é só uma continuidade, né, e não tem uma grande... eu não sinto que tem algum tipo de conflito, né? Não sinto que tem algum tipo de aprofundamento dessa relação, sabe? Enfim, gente, eu sinceramente não gostei. Como eu falei, a única coisa que eu gosto mesmo é da sequência de introdução. Gosto também do Nepo Jabba, acho legal, assim, a historinha dele ali, né? Sim. De se diferenciar do seu pai, porque realmente
pro caso dele, assim, né, é complicado e tem essa coisa da relação familiar, né, que querem matá-lo e para poder ter o poder lá do império, do planeta. Eu acho que isso é legalzinho, mas assim, Mandaloriano e Grogu, sabe, não é a história do Nepojaba, assim. Então, na verdade, talvez, pensando aqui agora, seja a introdução para esse personagem, aí vão fazer alguma coisa com esse personagem. Não. Aí o próximo filme vai ser o Mandaloriano, o Grogu e o Hota. E o Hota. Nepojaba. Então... e olha, aquela assim, cena do... Eu gosto da cena também dele né, da luta com vários bichos, mas é meio vazio, assim. Me lembrou o filme, aquele Ataque dos Clones, né? Que tem uma luta com... Sim, que tem uma arena tipo que tem a arena, gladiadores isso, e tudo. Tem a Amidala, eu lembro que ela se machuca lá, e que tem um bicho... um monte de monstros, né? Só que ali a gente tem os sabres de luz. Tem sabre. Então já é outra história. E, tipo, é mais emocionante também, assim. Eu lembro bem da cena. Com certeza, essa sequência é incrível. Mas assim, me lembrou. Então... Você fez um link perfeito, porque Ataque dos Clones, né? Quando revelaram que o filme teria esse subtítulo, imediatamente a gente liga às ficções científicas dos anos 50, né? Que tinha essa coisa, né? Ataque dos Clones e tudo. E, de fato, o filme caminha nesse sentido, né? Em determinados aspectos. Quando você vê a divulgação de O Mandaloriano e o Grogu, a tipologia que utilizam no cartaz e tudo, também remete a esse tipo de cinema, né, de aventura espacial e tudo que sempre foi a base de Star Wars. Sim. Quando você assiste ao filme, você não encontra isso. Você encontra um filme barulhento, pirotécnico, que lembra mais filmes de ação dos anos 80 e dos anos 90. Né? Parece que é o Michael Bay que está dirigindo Star Wars, e não o Jon Favreau, que fez um filme muito legal, que é o Zathura, que é uma espécie de continuação do Jumanji, só que com um jogo de tabuleiro de aventura espacial, e que eu imaginava que ele fosse fazer um filme no mesmo tom. Mas não, aqui você vê que ele errou muito a mão. Né? Então, não sei se empolgou demais de ter um mega orçamento para fazer um filme de Star Wars, né? Era o sonho dele, sei lá, o que se passou pela cabeça do Jon Favreau. Mas fez um filme ruim. Fez um filme ruim de Star Wars, decepcionante, né? E que tem esse fiapo de história que, sinceramente, assim, eu fico feliz de ter visto um filme e não uma temporada inteira. Porque, pelo menos, você perdeu menos tempo do que ficar 8 horas, né, assistindo algo que não acrescenta nada. E mas você percebe que isso. O roteiro ele é estruturado como se fossem os episódios. Isso que eu ia falar. Porque tem isso, né, de uma coisa que começa e termina. Depois começa e termina de novo. Ele é bem depois blocado. Começa e termina de novo. E esse começar e terminar de novo, às vezes volta numa mesma situação que você já tinha visitado antes, né? Então, eu acho esses blocos... E esses blocos todos muito focados em vencer o oponente. Então, é a luta, é a disputa, sabe? Me passa essa impressão de que queriam fazer uma nova temporada, viram que não tinha história para isso. A coisa já estava mais ou menos estruturada. Então vamos fazer um filme. Resolver isso num filme. E também a coisa de... Sabe, vai para onde? Vai para onde isso? Para lugar nenhum. Essa coisa dos blocos e que, né, são sempre... E que eu tinha falado até fases também. Fases lembra o quê? Lembra videogame. Então eu acho que também tem influência, sabe? Dessa coisa... videogamer. Eu preferia
sabe, gastar meu tempo num videogame Mandaloriano Grogu do que assistindo esse filme. Pois é. E a gente gravou Seria mais recentemente honesto. sobre Mortal Kombat. E então tava muito recente na minha cabeça, né? As imagens de Mortal Kombat. E aí, cara, quando eu vi o Mandaloriano e o Grogu, tem cenas que me lembraram muito uma disputa de Mortal Kombat, assim. Principalmente quando aparece o outro caçador de recompensas, que eu também esqueci o nome. O do chapéu. O nome dele eu não vou me lembrar também, não. Mas... Principalmente quando aparece A ele. forma como eles estão enquadrados lembra aquele posicionamento, né, de jogo de luta. Exatamente. Sim, sem dúvida. Eu acho que seria mais divertido. Então é isso, assim, eu acho que tem alguma influência ali também sabe, de ser isso, assim, vamos pensar em fases, né, de ultrapassarem, os dois precisam ultrapassar as suas fases. E eu acho que esse negócio de o Jon Favreau estar deslumbrado, isso é tão real que você vê o quanto de dinheiro que ele gasta. Né? Ele tem a Sigourney Weaver como coadjuvante de luxo. Sim. Ele tem o Martin Scorsese dublando um personagem. Né? Então você vê assim que o cara ele vai só tacando coisa ali, vai só enchendo, né? Jeremy Allen White também dublando personagem. Você vê assim, foi feito um investimento. Né? O retorno veio, claro. Esses filmes eles se pagam só na hora que lança o trailer. Né? As pessoas já sabem que elas vão assistir. Eles sabem quantos fãs de Star Wars tem, que esses fãs são fiéis e vão comprar ingresso para ver qualquer coisa que seja. Né? Então eu acho que é um ato de traição com a base de fãs você fazer um filme como esse. É porque é desleixado. Desleixado. Né? Então, assim, investe no que é, como eu vou dizer, plástico, digamos, né? Essa coisa dos grandes nomes, né? Mas no que deixa a gente com quentinho no coração mesmo, né? Que é uma boa história, algo que vai te fazer sair do cinema, sabe, intrigado, interessado por mais. Isso aí não investiram. Então, não. Colocaram todo o dinheiro nessas coisas mesmo, assim, os efeitos especiais, em quem ia fazer as dublagens e etc. Que uma coisa legal... Mas é tudo a plástica da você coisa. Você falou dos efeitos especiais, os efeitos práticos ainda continuam sendo uma coisa bem legal, né? Então, no próprio animatrônico do Grogu, aquelas outras criaturas, né, que acompanham ele ali na floresta, né? Sim. Aqueles bichinhos. Aquela é a parte mais legal, cara. Aquela é a parte mais legal do filme, depois da sequência lá inicial que a gente comentou, né? De ação. Mas nessa parte eu acho que o filme ele tem os seus méritos, sim. E aí é uma coisa que eu vou colocar para saber sua opinião também. Porque enquanto a gente assistia, a gente falou assim, pô, que trilha sonora diferente, né? Inusitada para um filme de Star Wars, que usa os sintetizadores ali, né? Ela foi composta pelo Ludwig Göransson, né, do Pecadores, um dos compositores mais interessantes, né, dessa nova Muito geração. Então, assim, inicialmente eu falei assim, pô, é uma das coisas boas do filme, é a trilha sonora. Mas depois eu fiquei pensando, cara, é um negócio que, na verdade, parece que está deslocado, sabe? É legal, mas, assim, o filme ele é tão, assim, qualquer coisa, que isso chama a atenção. Mas se você parar pra pensar, é um negócio que, sabe, não tem muito a ver com Star Wars, não tem muito a ver com a proposta do filme. Então eu fiquei depois pensando, a música é legal, mas talvez pra você escutar ela separado, sabe? Porque no filme ela chama mais atenção pra ela do que como uma companhia, né, para as imagens que você tá vendo. Minha primeira impressão foi de ter gostado, assim. Eu achei que fez uma boa... Deu um toque de identidade, né? Ao que tava meio que enfadonho. Então, eu acabo gostando, assim, que tem esse contraste, sabe? Porque, pelo menos,
é algo que causa uma fricção ali, que causa algo, sabe? Que não fica no básico do conforto, no repetitivo que eu falei, né? Então, eu continuo gostando da trilha. Acho que foi uma boa escolha, sim. Mas é isso. Os elementos, assim, você vê que o filme tem problema quando você separa os elementos e fala deles assim, sabe? Deslocando, assim. Quando você quebra o filme e fala, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui... Mas, assim, no todo, você não tem uma unidade, sabe? Você não consegue identificá-lo como bom no todo, porque não tá harmônico. São elementos que são bons, mas juntos ali eles não, sabe, não tem uma harmonia que te faça dizer, nossa, esse filme eu gosto. Porque não é assim, né? Tipo, tem que orquestrar muito bem. E aí, é isso. Faltou roteiro melhor, né? Com certeza. Faltou muita coisa. Faltou, sabe o quê? Star Wars. Essa é a verdade. E, bom, Star Wars, estrelas, né? Qual é a sua nota para o Mandaloriano e Grogu, Kel Gomes? Eu dou 2 estrelas. Olha, com muita boa vontade eu dou 2 estrelas também, porque minha vontade é de tirar, sabe? Mas eu não, eu costumo reservar 1 estrela para filmes realmente ruins. Você fala assim, não, isso aqui não tem como, né? Isso aqui, sabe, não dá, né? E por mais que esse filme tenha problemas, não acho que seja assim, a bomba, né? O pior filme que eu vi esse ano até agora, né? Mas dentro da franquia é um dos piores. Eu Com acho certeza. que esse filme só perde para o segundo filme dos Ewoks, que é a Batalha de Endor, né? Porque Caravana da Coragem, por mais problemas que tenha, né? Aliás, era um filme que eu tenho uma memória afetiva muito forte com ele. Mas quando eu revi depois já adulto, eu falei assim, pô, que filminho, né? Assim, isso é para criança mesmo. Mas ainda tem isso, sabe? Ainda tem momentos assim que, mesmo no todo, são momentos grandiosos, marcantes, né? Agora, esse aqui, eu acho que ele fica abaixo do filme do Han Solo, sabe? Ele fica abaixo eu acho que sim. Do Ascensão Skywalker, né? Que a gente acabou que não gostou. O próprio Retorno de Jedi, que, né, dentro da trilogia clássica é o mais fraco, mas não, ainda assim, das trilogias, com certeza ele fica abaixo, sabe? Isso eu não tenho dúvida. Não tem de como. Qualquer um das trilogias, pra mim, ele fica abaixo. Esses últimos filmes que eu tô citando, eles têm problemas, têm tudo, mas nunca tantos problemas quanto esse, né? Ao ponto de você ficar tão irritado quanto eu tô, né, nesse podcast falando de Star Wars. Isso nunca aconteceu. Eu nunca fiquei tão irritado assim. Se a gente escutar de novo lá o da Ascensão Skywalker, que foi um filme que, né, o vovô Palpatine ali me deixou, né, bem chateado, mas eu não fiquei tão irritado quando eu fiquei com esse filme. Porque apesar de você não ter gostado, eu lembro na época, assim, por escolhas pontuais, assim. Sim. Não do filme como um todo. E o filme, ele acrescenta. Exato. Mesmo que a gente discorde de alguns caminhos que ele tomou, mas é um filme que acrescenta. E aqui a gente não tem isso. E isso é o que mais decepciona. Porque você pensar um filme e vê-lo como descartável, não tem coisa pior, sabe? Exato. É por isso que eu falo que o segundo filme dos Ewoks é isso. É um negócio que não faz falta nenhuma. Né? Nem pela fofura dos Ewoks. E nem pela fofura do Grogu a gente vai sentir falta de o Mandaloriano e o Grogu desse filme. Porque se você pensa lá no filme do Han Solo, por mais que seja uma coisa assim, tá, legal, tá, né? Tem umas coisas legais, assim, mas também não é um filme lá, assim, muito relevante. Mas se você pensar, por exemplo, na relação do Lando com a nave, né?
que tem aquela coisa ali de uma relação do humano com o cibernético, né? Que vai virar depois a Millennium Falcon. Tem uma coisa que você fala, sabe, é uma coisa nova, tem um frescor ali, uma coisa que você fala assim, pô, isso, sabe, tá acrescentando algo que você já conhecia, né? E tudo que foi feito de Star Wars até então estava sendo assim, né? Trazia pelo menos uma coisa, assim, uma nova perspectiva, né? Um ponto de vista diferente sobre aquilo que você já tinha visto. Não é o que acontece com esse filme. E bom, você que assistiu ao Mandaloriano e Grogu, você ficou irritado como eu fiquei? Você ficou decepcionado como a Kel ficou? Você gostou do filme? Fala pra gente, né? Que a gente também quer saber, né? Assim, o outro lado, né? Quem se divertiu com o filme, né? Fala pra gente o que te divertiu mais, né? Então, deixa o seu comentário. Se você faz parte do Cineclube Cinematório, é só chamar a gente lá no nosso grupo fechado para apoiadores, né? E a gente vai ficar feliz de saber a sua opinião também. Exatamente, gente. Quem sabe, né, a gente consegue até ver com olhos um pouco mais generosos para este filme. Olhos de Grogu. Se alguém conseguir, né, nos passar essa experiência boa, porque, sinceramente, aqui não rolou não, tá? Não rolou. Aqui não rolou. Bom, nosso Grogu tá aqui fazendo suas groguices, né? Ó. E que a força esteja com vocês. Até aqui ele tá usando mais a força do que no filme, ó. Bom, vamos indo então, Kel. E a gente aguarda vocês, viu? Deixa aí o recado pra gente sobre o Mandaloriano e Grogu, que a gente vai gostar de saber. Exatamente. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.